Olá, estudantes! Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Sueli Xavier. Essa é a primeira videoaula referente à atividade 1 do ensino médio e abordaremos nessa aula os seguintes assuntos: expressões algébricas, equação do primeiro grau e produtos notáveis. E o que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica é aquela expressão matemática que além dos números possui letras. Exemplos: 3x² mais 7y, 5xy mais 2x. Aqui usamos apenas x e y, mas essas letras pode ser qualquer uma. Pode ser a letra A, B, T, D, qualquer letra. Lembrando que essas letras, elas também são conhecidas como variáveis, pois podem assumir vários valores. Quando temos uma expressão algébrica composta por um único termo, ela é chamada de monômio. Os monômios, eles possuem somente um único termo algébrico. Exemplos: 6ab, 3x², menos 5xy. E nesse monômio, em cada um dos monômios, nós temos a parte numérica e a parte algébrica. A parte numérica, que são os números, são chamados de coeficientes. Nesse primeiro exemplo, o coeficiente é 6, e a parte algébrica, que também é conhecida como parte literal, é igual a b. No segundo exemplo, o coeficiente é 3 e a parte literal é x². No terceiro exemplo, o coeficiente é menos 5 e a parte literal xy. Então, o coeficiente é a parte numérica e a parte literal é a parte algébrica, ou seja, onde temos aí as letras, a presença das letras. Quando temos expressões algébricas que envolvem mais de um termo, nós vamos chamar de polinômios. Os polinômios, eles possuem muitos termos algébricos. Alguns exemplos: 3x² mais x² mais 6, 2ab mais 4ab² mais 2a menos 4b mais 1, 5xy² mais 10x menos 3xy mais 4x² menos 2x²y². Como simplificar uma expressão algébrica? Antes de simplificarmos uma expressão algébrica, vamos entender o conceito de monômios semelhantes. Dois ou mais monômios são semelhantes quando as partes literais são iguais. Exemplos: 3x e 5x, ou seja, a parte literal do primeiro monômio é x, a parte literal do segundo monômio também é x, portanto, eles são monômios semelhantes. Exemplo 2. Menos 2xy² e 7xy². Parte literal, xy². Aqui, a mesma coisa, xy². Portanto, esses dois monômios são semelhantes. No terceiro exemplo, percebemos que eu tenho no primeiro monômio a parte literal mn² e no segundo apenas mn. Portanto, aqui nós não temos monômios semelhantes. Eles não são semelhantes. Simplificar a expressão algébrica é realizar adições ou subtrações, mas só é possível operar com os termos algébricos que são semelhantes. Vamos ao exemplo. Na adição, podemos simplesmente remover os parênteses e operar os termos que são semelhantes. Quem são semelhantes nesse caso? 5x², ele é semelhante a 3x². Portanto, fazendo aqui a adição, vamos operar com os coeficientes. 5 mais 3 dá 8 e repetir a mesma parte literal, x². Então, vai ficar 8x². Outro termo que é semelhante
a 6xy é menos xy. Então, vamos fazer a mesma coisa. Quem é o coeficiente aqui? Menos 1. Então, eu faço 6 menos 1, que dá 5, e vou repetir a mesma parte literal, que é xy. E, por último, somar 5 mais 2, que dá 7. Temos aí o resultado da nossa simplificação. 8x² mais 5xy mais 7. Subtração. Já na subtração, para remover os parênteses, é necessário inverter o sinal de cada termo algébrico da segunda expressão. Ou seja, nessa segunda expressão, 3y, que era positivo, passará a ser negativo. O xy, que era negativo, passa a ser positivo. E o 2, que era positivo, passará a ser negativo. Invertendo, fazendo as operações aqui com os termos semelhantes, 7y menos 3y, 7 menos 3 dá 4, repetindo a parte literal, 4y. Outro termo que é semelhante a 3xy é xy. Quem é o coeficiente aqui? 1. Então, eu faço 3 mais 1, 4. Repete a parte literal, que é xy. Então, teremos 4xy. E, por fim, menos 4, menos 2, que dá menos 6. Temos aí o final da simplificação. 4y mais 4xy menos 6. Falando das operações algébricas, já vimos a adição, a subtração e agora estudaremos a multiplicação. Na multiplicação de expressões algébricas, é necessário utilizar a propriedade distributiva entre os termos. Vamos lá. 5x² vezes 2x, teremos que multiplicar 5 vezes 2, ou seja, os coeficientes. 5 vezes 2 dá 10. E precisamos multiplicar também a parte algébrica, a parte literal, que é x² vezes x, que dá x². Então, temos aí o termo 10x². Depois, 5x², precisamos multiplicar por 4. 5x² vezes 4 dá 20x². 2y vezes 2x, 2 vezes 2, 4. E x vezes y dá xy. Portanto, temos aí o termo 4xy. E por último, 2y vezes 4 dá 8y. Perceba que aqui nós não temos nenhum termo semelhante. Então, terminou aqui a nossa multiplicação. Fazendo o item B, vamos utilizar a mesma propriedade distributiva, ou seja, cada termo do primeiro parêntese multiplica todos os termos do segundo. Então, vamos lá. 6xy vezes 3x. 6 vezes 3 dá 18. X vezes x, x², y. Temos aí o termo 18x² y. Efetuando a multiplicação 6xy por y, dá 6xy², porque y vezes y, y². Menos 4y vezes 3x, menos 4 vezes 3 dá menos 12, e x vezes y é xy. Portanto, temos aí o termo menos 12xy. E por último, menos 4y vezes y dá menos 4y². Perceba que também não temos a presença de termos semelhantes. Portanto, termina. Valor numérico das expressões algébricas. Sempre que falar em valor numérico, eu estou em busca de um número. Então, vamos ao exemplo. Dada a expressão 2x mais 4, qual é o valor numérico da expressão para x igual a 10,
item B para x igual a 6, item C para x igual a menos 2. Então, para encontrar esse valor numérico, basta substituir a variável pelo valor dado. Nesse caso do item A, o x vai valer quanto? 10. Então, basta substituir nessa expressão algébrica o x por 10. Vamos lá, temos a expressão 2x mais 4. E isso é igual a, como o x é 10, vai ficar 2 vezes 10, que dá 20. 20 mais 4, 24. Então, esse é o valor numérico da expressão quando o meu x for igual a 10. Para x igual a 6, vamos fazer a mesma coisa. Temos a expressão 2x mais 4 e vamos substituir aqui no lugar de x, o x por 6 agora. Nós temos 2 vezes 6 mais 4. 2 vezes 6 dá 12. 12 mais 4 é igual a 16. Portanto, quando x for igual a 6, a minha expressão é igual a 16. Para x igual a menos 2, vamos fazer o mesmo processo. Basta substituir o x por menos 2. Minha expressão continua a mesma, 2x mais 4. E vamos substituir agora o x por menos 2. Temos, então, 2 vezes menos 2 mais 4. Temos que efetuar a primeira multiplicação, não é isso? Então, 2 vezes menos 2 é igual a menos 4 mais 4 é igual a 0. Portanto, quando o meu x for igual a menos 2, a minha expressão é igual a 0. Exemplo 2. Dada a expressão 4x ao quadrado mais 3x menos 5, qual é o valor numérico da expressão item A para x igual a 0, item B para x igual a 3, item C para x igual a menos 2. Lembrando que, para calcular esse valor numérico, eu estou em busca de um número, então basta substituir na minha expressão algébrica os valores que foram dados a x. No item A, o x vale 0, então vamos fazer as substituições. Temos a expressão, substituindo aí o x por 0, o primeiro fator aqui, 0 ao quadrado dá 0, 0 vezes 4, isso aqui vai dar 0, 3 vezes 0 dá 0, então só restou menos 5. Então, o valor numérico da minha expressão quando x for igual a 0 é igual a menos 5. Item B, vamos fazer o mesmo processo. Temos a minha expressão, 4x ao quadrado mais 3x menos 5, basta substituir agora o x por quanto? Por 3. Então, vai ficar 4 vezes 3 ao quadrado, mais 3 vezes 3, né? Substituindo aí o x por 3, menos 5. 3 ao quadrado é 9, então vai ficar 4 vezes 9, 3 vezes 3 dá 9, então eu tenho 4 vezes 9 mais 9 menos 5. Precisamos resolver primeiro a multiplicação. 4 vezes 9 dá 36. 36 mais 9 dá 45. 45 menos 5 é igual a 40. Portanto, o valor numérico da minha expressão quando x for igual a 3 é igual a 40. Fazendo agora o item C, para x igual a menos 2, vamos fazer as mesmas substituições. Lembrando que agora o meu x é menos 2. Menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, porque a base é negativa, mas o meu expoente é par, né? Então, 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ficar com 4 vezes 4. Aqui, 3 vezes menos 2 dá menos 6. 4 vezes 4 é 16. 16 menos 6 dá 10. 10 menos 5 dá 5. O valor numérico, quando x for igual a menos 2, é igual a 5. E o que é uma equação? Equação é uma sentença matemática aberta expressa por uma igualdade envolvendo expressões matemáticas. Exemplos. 7x mais 12 igual a 0. O x, que é a minha letra agora é chamada de incógnita. 7 e 12 são os coeficientes, né, que é a parte numérica.
Outro exemplo, menos 2y menos 42 igual a zero, né? Temos aí a presença da igualdade, então é uma equação onde o y é a nossa incógnita, ou seja, o valor desconhecido, e menos 2 e menos 42 são os coeficientes, a parte numérica. Outro exemplo, 3x mais 15 é igual a 45. Temos aí a igualdade, os termos que estão antes da igualdade estão no primeiro membro, e o termo que vem depois dessa igualdade está no segundo membro. E como resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Vamos aqui utilizar um método prático, utilizando os seguintes passos. 1. Isolar no primeiro membro os termos em x, ou seja, tudo que é letra antes do sinal de igualdade. 2. Isolar no segundo membro os termos que não apresentam x, ou seja, todo número fica depois do sinal de igualdade. 3. Mudou algum membro, muda de lugar para o outro, a letra ou o número, você muda o sinal, ou seja, se for mais, fica menos, e se for menos, fica mais. 4. Operar os termos semelhantes. Passo 5. Dividir ambos os membros pelo coeficiente de x. Exemplos. Temos aí a primeira equação, 3x menos 21 igual a zero. Resolver uma equação é descobrir o valor do termo desconhecido, que nesse caso aqui eu quero descobrir o valor de x. Então, utilizando o método, o que é que nós vamos fazer? Deixar o termo que tem x no primeiro membro e o termo que não tem x nós vamos levar para o segundo membro. Lembrando que se ele mudar de lugar, ele muda de sinal. Se ele está negativo, passa a ser positivo. Portanto, temos aí 3x, isolamos o termo que tem x no primeiro membro, e o 21, que era negativo, ficou no segundo membro, agora positivo. E agora basta dividir ambos os membros pelo coeficiente de x, que no caso aqui é 3. Então, 3x dividido por 3 dá x, e 21 dividido por 3 é igual a 7. Portanto, o valor de x é igual a 7. Esse resultado ele é chamado de raiz da equação. Vamos resolver agora outras equações. Item A, 2x menos 22 igual a 20. Resolver uma equação é descobrir o valor desconhecido, que nesse caso aqui é o valor de x. Vamos utilizar o método prático, isolar o termo que tem x no primeiro membro. O termo que não tem x, vamos levar para o segundo membro. Lembrando que se ele mudar de membro, ele muda de sinal. Se ele está negativo, vai ficar positivo. Então, isso aqui vai ficar 2x é igual a 20 mais 22. 20 mais 22 dá 42. Agora, dividindo ambos os membros pelo coeficiente de x, que nesse caso aqui é 2. 2x dividido por 2 dá x. E 42 dividido por 2 é igual a 21. Portanto, a raiz da nossa equação é igual a 21. No item B, temos aí a seguinte equação, 5x mais 15 é igual a 3x mais 35. Utilizando o método prático, vamos isolar os termos que têm x no primeiro membro, ou seja, esse 3x ele tem que vir para o primeiro membro. Como ele está mudando de membro, ele vai mudar de sinal. Então, se ele era positivo, passa a ser agora negativo. Então, eu tenho 5x menos 3x é igual a 35. Esse 15, que era positivo, vem para o segundo membro negativo. Efetuando agora as operações aqui dos termos semelhantes, temos 5x menos 3x dá igual a 2x. Isso é igual a 35 menos 15, que dá igual a 20. Dividindo ambos os membros por 2, já que é o coeficiente de x. Então, 2x dividido por 2 dá x. E 20 dividido por 2 é igual a 10. Portanto, o resultado da nossa equação é x igual a 10. 10 é a raiz da nossa equação.
Item C, 5x mais 36 é igual a 78. Isolando o termo que tem x no primeiro membro, 5x, vamos levar o termo que não tem x para o segundo membro, que no caso aqui é o 36. Lembrando que se ele muda de membro, ele muda de sinal. Se ele estava positivo, vai ficar negativo. Temos que 5x é igual a 78 menos 36. 5x é igual a 78 menos 36 dá 42. Dividindo ambos os membros por 5, já que é o coeficiente de x, 5x dividido por x dá x, e 42 dividido por 5, vamos fazer aqui a divisãozinha, 42 dividido por 5, que dá 8, 8 vezes 5, 40, para 42 resta 2. 2 dividido por 5 não dá, mas a gente pode colocar uma vírgula aqui e acrescentar um zero. Tenho 20 agora, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20, para 20 não falta nada. Então, o resultado aqui da nossa divisão é 8,4. Então, 8,4 é a raiz da nossa equação. No item D, temos a seguinte equação. 10x menos 2 é igual a 12x mais 30. Utilizando o método, temos que isolar os termos que têm x no primeiro membro. Lembrando que o 12x está positivo, vem para o segundo membro negativo. Temos aí 10x menos 12x é igual a 30. O 2 que estava negativo vai passar e vai ficar positivo. 10x menos 12x dá menos 2x. E isso é igual a 30 mais 2, que dá 32. Bom, sempre que o primeiro membro estiver negativo, nós vamos fazer uma multiplicação por menos 1. E o que é multiplicar por menos 1? É trocar o sinal de todos os termos da equação. Então, esse primeiro termo que estava negativo passa a ser positivo, e esse termo que estava positivo passa a ser negativo. Então, temos aí, dividindo ambos os membros pelo coeficiente de x, que é 2, menos 32 dividido por 2, dá igual a menos 16. Portanto, a raiz da nossa equação é menos 16. Com base na resolução dos exemplos anteriores, estudante, você já tem condição de resolver a questão de número 3, que pede a raiz ou solução de cada uma dessas equações abaixo. E como verificar se um número dado é raiz de uma equação? Vamos a um exemplo. Queremos verificar aqui se o número 2 é raiz da equação 3x menos 5 igual a x menos 1. Bom, para que o 2 seja raiz dessa equação, temos que saber se o resultado do primeiro membro é exatamente igual ao resultado do segundo membro. Portanto, dividindo aqui, primeiro membro é 3x menos 5, vamos substituir aqui o x por 2. Temos 3 vezes 2 menos 5. 3 vezes 2 é igual a 6, 6 menos 5 é igual a 1. Vamos verificar se o resultado do segundo membro, que é x menos 1, se também dá igual a 1. Então, substituindo o x aqui por 2, temos 2 menos 1. 2 menos 1 é 1. Então, como o primeiro membro é 1 e o segundo membro também é igual a 1, podemos dizer que sim, que o 2 é raiz da equação. Exemplo 2. Verificar se o número menos 3 é raiz da equação 5x mais 3 igual a 2x menos 15. Vamos fazer o mesmo processo, verificar se o resultado do primeiro membro é exatamente igual ao do segundo membro. Desmembrando. Primeiro membro temos 5x mais 3, então vamos substituir o x aqui por menos 3, que é o valor que queremos verificar. Então, vai ficar 5 vezes menos 3 mais 3. Fazendo a multiplicação, 5 vezes menos 3, isso é igual a menos 15. Menos 15 mais 3 dá igual a menos 12, né?
prevalece o sinal do número de maior valor absoluto, então o resultado é negativo, e você faz 15 menos 3, que dá 12. Bom, primeiro membro deu menos 12. Vamos verificar se no segundo membro vai acontecer a mesma coisa ou não. Segundo membro, 2x menos 15. Vamos substituir o x por menos 3. Então, temos 2 vezes menos 3, menos 15, isso é igual a, fazendo a multiplicação, 2 vezes menos 3 é menos 6 menos 15 é igual a. Aqui, como os sinais são iguais, a regra é repete o sinal comum e soma os valores. 6 mais 15 vai dar 21, então o resultado dá menos 21. Percebemos aqui que os resultados são diferentes, né? Então, significa dizer que o menos 3, ele não é a raiz da equação. Situações problema que envolvem a resolução de equações do primeiro grau. 1. O dobro de um número, menos 8, é igual a 10. Qual é esse número? Bom, transformando para a linguagem matemática, que são as equações, esse número desconhecido eu vou chamar de x, portanto, o dobro desse número é 2x, 2 vezes o valor dele, e a equação que vamos formar é 2x menos 8 é igual a 10. Resolvendo essa equação, temos 2x menos 8 igual a 10, procedendo utilizando o método prático, basta isolar o termo que tem x no primeiro membro e passar o termo que não tem x para o segundo membro, lembrando de trocar de sinal. Se ele está negativo, vai ficar positivo. Então, isso é igual a 10 mais 8. Efetuando a soma, 10 mais 8 dá 18. Agora, dividindo ambos os membros pelo coeficiente de x, que nesse caso aqui é 2, 2x dividido por 2 dá x, e 18 dividido por 2 é igual a 9. Portanto, 9 é o número procurado. 2. A idade de Selena, menos 9 anos, é igual a 34. Qual a idade de Selena? Bom, a idade dela eu não sei, então eu vou representar por uma letra, nesse caso, x. Vamos montar a equação. A idade de Selena, que é x, menos 9 anos, é igual a 34. Resolvendo a equação x menos 9 igual a 34, temos, isola o termo que tem x no primeiro membro, passando o termo que não tem x, que nesse caso aqui é o menos 9, para o segundo membro e trocando de sinal, vai ficar 34 mais 9. 34 mais 9 é igual a 43. Portanto, a Selena tem 43 anos. Com base nesses exemplos, você, estudante, já pode resolver a questão de número 5 da sua atividade. Produtos notáveis. Primeiro, quadrado da soma de dois termos. Vamos aos exemplos. A mais B ao quadrado. Aqui nós temos os dois termos. O primeiro termo é A, o segundo termo é B. E eu quero calcular o quadrado dessa soma desses dois termos. Bom, como o expoente é 2, podemos multiplicar essa base, que é A mais B, por ela mesma duas vezes. Como fazer essa multiplicação? Cada termo do primeiro parêntese, ele multiplica todos os termos do segundo parêntese. Ou seja, A vezes A dá A ao quadrado, A vezes B é AB, B vezes A eu posso escrever como sendo AB, e B vezes B é igual a B ao quadrado. Podemos reescrever isso efetuando a soma desses dois termos que são semelhantes. AB mais AB dá igual a 2 vezes AB. Então, reescrevendo A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Terminou aqui o desenvolvimento. Podemos concluir que o quadrado da soma de dois termos, ele é sempre igual ao quadrado do primeiro termo
Perceba que o primeiro termo aqui é A, portanto, o quadrado do primeiro termo aqui deu A ao quadrado, mais 2 vezes, ó, por isso que vai aparecer esse 2, mais 2 vezes o produto, ou seja, a multiplicação do primeiro termo pelo segundo termo. Primeiro termo é A, segundo termo é B. Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? B, então B ao quadrado. Vamos a alguns exemplos. X mais 4 ao quadrado. Vamos utilizar já essa conclusão final, que basta fazer o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, mais 2 vezes o produto de quem? Do primeiro termo, que é x, pelo segundo termo, que é 4, mais o quadrado do segundo termo. Nesse caso aqui é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado. Fazendo aqui a multiplicação, 2 vezes 4, 8. 8 vezes x dá 8x. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Terminou aqui esse desenvolvimento. No segundo exemplo, temos que 2x mais y ao quadrado. Quem é o primeiro termo? 2x. Quem é o segundo termo? Y. Portanto, basta fazer o quadrado do primeiro termo, ou seja, 2x ao quadrado, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, ou seja, 2x vezes y, mais o quadrado do segundo termo. Como o segundo termo é y, y ao quadrado. Efetuando aqui, calculando a potência, 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, vai ficar 4x ao quadrado mais 2 vezes 2, 4, 4xy, tá aqui esse termo, mais o y ao quadrado. Só fizemos repetir. Terminou aqui. 2, quadrado da diferença de dois termos. Lembrando que a diferença é quando temos a subtração, a menos b ao quadrado. Como o expoente é 2, podemos multiplicar essa base por ela mesma 2 vezes. Lembrando que aqui na multiplicação, cada termo do primeiro parêntese multiplica todos os termos do segundo parêntese. Portanto, temos a vezes a dá a ao quadrado, a vezes menos b dá menos ab, menos b vezes a é menos ab, e menos b vezes menos b dá mais b ao quadrado, já que na multiplicação, sinais iguais, o resultado é positivo. Ajeitando aqui os termos que são semelhantes, menos ab dá menos 2ab, temos aí o final do desenvolvimento a ao quadrado, menos 2ab mais b ao quadrado. Portanto, o quadrado da diferença de dois termos é sempre igual ao quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes, por isso que vai aparecer esse menos aqui, menos 2 vezes o produto, ou seja, a multiplicação do primeiro termo pelo segundo termo. Ou seja, o primeiro termo é A, o segundo termo é B. Mais o quadrado do segundo termo. Como o segundo termo é B, B ao quadrado. Vamos aos exemplos. X menos 3 ao quadrado. O primeiro termo é x, o segundo termo é 3, e aqui eu quero calcular o quadrado dessa diferença desses dois termos. Então, basta fazer o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, lembrando que agora é menos, então, menos 2 vezes o produto do primeiro termo, que é x, pelo segundo termo, que é 3, mais o quadrado do segundo termo, 3 ao quadrado. X ao quadrado é x ao quadrado, menos 2 vezes x dá menos 2x, vezes 3, menos 6x. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Terminou aqui o desenvolvimento. Próximo exemplo, 3x menos 2y ao quadrado. Primeiro termo é 3x, segundo termo, menos 2y. Basta fazer o seguinte desenvolvimento. Quadrado do primeiro termo, então vai ficar 3x ao quadrado, lembrando que agora é menos 2 vezes o produto do primeiro termo, que é 3x, pelo segundo termo, que é 2y, mais o quadrado do segundo termo, que é 2y. Então, vai ficar 2y ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, então vai ficar 9x ao quadrado. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, então nós temos aqui menos 12xy,
E 2 ao quadrado, 4, 4y ao quadrado é o último termo. Portanto, terminou aqui o desenvolvimento dessa diferença. Vamos agora ao produto da soma pela diferença de dois termos. Exemplo, A mais B vezes A menos B. Queremos aqui calcular, né, o produto, tá aqui a multiplicação, da soma pela diferença de dois termos. Efetuando o desenvolvimento, né, a multiplicação, temos A vezes A é A ao quadrado, A vezes menos B dá menos AB, B vezes A eu posso escrever como sendo mais AB, e B vezes menos B dá menos B ao quadrado. Efetuando a operação desses dois termos semelhantes, como eles são opostos, né, um é negativo e o outro é positivo, esse resultado aqui dá zero. Portanto, o que foi que restou? A ao quadrado menos B ao quadrado. Podemos resumir, então, que o produto da soma pela diferença de dois termos, ele é sempre igual ao quadrado de quem? Do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Exemplos. X mais 5 vezes x menos 5, ou seja, eu quero calcular o produto da soma pela diferença de dois termos, sendo que o primeiro termo é x e o segundo termo é 5. Portanto, basta calcular o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. X ao quadrado é x ao quadrado e 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Portanto, x ao quadrado menos 25 é o fim desse desenvolvimento. Temos aí x mais 2y vezes x menos 2y, ou seja, o produto, né, da soma pela diferença de dois termos. Quem são os termos? O primeiro termo é x e o segundo termo é 2y. Portanto, basta fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. O primeiro termo é x ao quadrado e o quadrado do segundo termo vai ficar 4y ao quadrado. Terminou aqui. Agora, estudante, você já pode resolver a questão de número 6 da atividade 1. Vamos ficar por aqui, bons estudos e que Deus abençoe.